Boa tarde, Melissa. Boa tarde a todo o pessoal que acompanha a Rede Alesp, colegas que eventualmente estejam acompanhando a nossa tribuna. Primeiro, bom retorno a todos. Retorno da atividade do plenário, porque os trabalhos não pararam. Durante o mês de julho, eu atendi vários vereadores, pessoas da sociedade civil, visitei também cidades, entidades e acompanhei temas diversos. Sobre esses temas, vou começar a falar aqui na nossa tribuna virtual, mas hoje eu gostaria de trazer à reflexão um assunto da máxima importância e um assunto que precisa ser olhado com um olhar mais carinhoso, mais cauteloso, menos ideológico e menos, vamos dizer assim, interessado eleitoralmente. Que assunto é esse? Estou falando da vacinação contra a Covid de crianças e adolescentes que não têm comorbidade, principalmente crianças pequenas. O governador, nesse final de semana, anunciou, de uma maneira, vamos dizer assim, eleitoral ou eleitoreira, que quer vacinar crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos de idade. O governador anunciou em suas redes que há estudos atestando a segurança desta vacinação. Ele estava falando especificamente da Coronavac. A verdade é que os estudos são muito poucos, mesmo relativamente a outras vacinas, né, que vêm sendo aplicadas no exterior de maneira mais alargada, vamos dizer assim. Nem com relação às vacinas que são aceitas no mundo inteiro, há estudos suficientes para evidenciar não só a segurança, mas a oportunidade de vacinar crianças, especialmente crianças pequenas. No que concerne à Coronavac, depois da postagem do governador, eu verifiquei que é um único estudo feito na China, com crianças chinesas e ainda assim de uma única etnia, e que no próprio estudo os pesquisadores deixam bem claro que os números pesquisados não têm uma importância estatística. Além disso, os próprios pesquisadores afirmam que o impacto da Covid-19 em crianças sem comorbidades não é gravoso, que raramente os quadros pioram, muito raramente pode-se falar em óbitos, né, sobretudo de crianças sem comorbidades, e que a vacinação seria principalmente para evitar a contaminação dos outros. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos, sem testes suficientes, sem pesquisas numerosas, sem tempo de maturação dessas pesquisas, porque a própria pesquisa na qual o governador está se fiando diz que o tempo de observação das crianças foi um tempo muito curto. Nós vamos permitir vacinar crianças com produto novo, né, com produto que tem pouco tempo de aplicação, não para o bem destas crianças, porque os números mostram que a Covid não impacta crianças sem comorbidade, mas, em teoria, para que essas crianças não contaminem terceiros, né? Isso se houver, nem há, né, demonstração de que as crianças são grandes vetores de contaminação. Ainda que houvesse, até que ponto é justo, até que ponto é ético instrumentalizar crianças, né, visando o bem ou alegando que se faz um bem para terceiros. Então, é um único estudo, um estudo feito no país de produção da vacina, um estudo feito com a participação de cientistas que estão ligados à empresa que produz a vacina,
Estamos falando de uma vacina, não falo mal da vacina, meus pais tomaram Coronavac, com a graça de Deus estão bem, mas uma vacina que não é aceita largamente no mundo, muitos brasileiros são vetados de entrar em vários países por terem se vacinado com Coronavac, e agora vem o governador e anuncia, né, como mais uma pauta eleitoral, a vacinação de crianças. Eu entendo que é necessário, né, ter um pouco mais de cautela, talvez, antes de proceder a essa vacinação das crianças, principalmente as sem comorbidades, fazer um ensaio clínico aqui no Brasil, por que não? No início da vacinação, houve, por equívoco, a vacinação de algumas crianças. Eu gostaria de saber, né, se essas crianças vacinadas por equívoco, se elas foram acompanhadas, se houve algum efeito colateral, se elas adoeceram. Esses dados são relevantíssimos. Queria ainda trazer, eu li o texto, né, referente a essa pesquisa que o governador diz que garante que dar Coronavac nas nossas crianças seria seguro. É importante deixar assim, bastante consignado aqui, bastante evidenciado, que nem nessa pesquisa eles compararam o grupo que recebeu Coronavac com o grupo que recebeu placebo para fins de eficácia contra a doença. Se alguém tiver curiosidade de ler o texto, a análise da tal pesquisa, vai constatar que eles só compararam para fins de efeitos. Se teve dor no braço, se não teve dor no braço, se teve febre, se não teve febre, mas não tem uma comparação sobre o efeito da vacinação no desenvolvimento da doença. Tá? Então, não sei se as crianças que tomaram Coronavac desenvolveram mais ou menos Covid do que as crianças que tomaram placebo. Pode ser que os dois grupos tenham tido o mesmo impacto com relação à doença. E se foi assim, vale a pena vacinar as crianças? E se foi assim, por que o estudo não traz esse dado? Então, nós precisamos dessas informações. Já solicitei em redes sociais, hoje, mais tardar amanhã, vamos protocolizar um requerimento de informações. Não é possível, né, que se faça campanha eleitoral sem o devido cuidado com a saúde das nossas crianças. Eu venho solicitando várias informações ao Butantan, tenho muito orgulho do Instituto. Não dá as informações que a gente pede. Até hoje eu não consigo compreender por que não se iniciaram os ensaios com soro anti-Covid, por que tanta insistência em vacinar tanta gente, agora as crianças, a terceira dose, né? Criar mais uma vacina e nenhum esforço para poder desenvolver esse remédio, porque o soro anti-Covid é um remédio. Nós não conseguimos informações sobre as questões financeiras em torno do desenvolvimento das vacinas, da das vacinas, quanto custam para os cofres públicos, os contratos firmados são sigilosos. Então, diante desse sigilo exacerbado, né, dessa gana de vender a vacina para o Ministério da Saúde e da falta de dados, eu peço, né, encarecidamente que se faça uma reflexão. Eu não sou contrária à vacina, meus parentes todos estão se vacinando, não sou de nenhum tipo de movimento anti-vacina, mas entendo que nós temos que primar, né, que zelar pela segurança, em especial das nossas crianças, e na condição de professora de Direito, que ministrou mais de 10 anos da disciplina Biodireito, eu digo, não se pode vacinar um grupo para preservar outro grupo. Se as crianças sem comorbidades não estão sofrendo, padecendo com a doença, não estão morrendo da doença, não se justifica submetê-las à vacinação, sobretudo sem testes categóricos e consistentes, para preservar qualquer outro grupo, por mais importante que seja. O tema de hoje é vacinação de crianças e adolescentes. Entendo que essa vacinação é prematura, que precisamos de mais estudos, e ao longo da semana vou posicionando aqui as pessoas que nos acompanham sobre todos os trabalhos que foram feitos durante o mês de julho
e daqueles que se desenvolverão durante o mês de agosto e todo o nosso semestre. Fiquem com Deus, saúde, até amanhã aqui na tribuna.